para iniciarmos a mesa, né? Darcy Ribeiro, 20 anos, que falta ele nos faz. Convido, então, para compor a mesa, primeiramente, o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, aqui presente, Paulo Ribeiro. Agora, dando sequência, nossa querida Naná, como é, né, conhecida e foi do Conselho Curador da UENF, no seu início, e conselheira vitalícia da Fundação Darcy Ribeiro. Para compor. Em seguida, Adélia Milevich, ex-professora da UENF e sempre presente, hoje professora da UFES, e que foi estudiosa de Darcy Ribeiro, e é, né? Obrigada, Adélia. E, finalmente, o cacique Álvaro Tucano, diretor do Memorial dos Povos Indígenas de Brasília, né? Presente, e principalmente aqui, né, uma das questões muito caras a Darcy, a questão indígena. Então, conviveu também todos aqui com Darcy Ribeiro e fazem parte, né, dessa nossa história. Por favor. E eu, Tereza Peixoto, vice-reitora, apenas hoje aqui, a moderadora dessa mesa muito significativa, muito pertinente nesse momento que vivemos. Então, com a palavra, Naná. Eu achei interessante ela falar sobre a questão do político, porque eu nem sabia que eu ia iniciar, achei que ia falar por último, depois do presidente, depois da educação, e aí eu tinha escolhido a seguinte frase do professor Darcy Ribeiro, que no livro dele, O Brasil como Problema, ele diz: às vezes me comparo com as cobras, não por ser serpentário ou venenoso, mas tão só porque eu e elas mudamos de pele de vez em quando. Primeiro, filho de uma professora, depois etnólogo e indianista, a de educador que exerceu por mais de 4 décadas, a de um político, sendo que um cidadão ciente de si mesmo como um ser dotado de direitos e investido de deveres, e no exílio, um romancista. Como eu trabalhei com o professor Darcy Ribeiro em 2 campanhas políticas, na coordenação da campanha do governador Brizola presidente e na campanha dele para o Senado, eu escolhi falar sobre essa pele. Ele mesmo diz o seguinte, Darcy Ribeiro: a pele que ostentei e ostento ainda é a de político. Sempre fui, em minha vida adulta, um cidadão ciente de mim mesmo, como um ser dotado de direitos e investido de deveres. Sobretudo, o dever de intervir neste mundo para melhorá-lo. O intelectual dinamarquês pode legitimamente dedicar-se ao que bem quiser, indiferente à ordem social, porque a Dinamarca deu certo. Seu povo realiza bem suas melhores potencialidades, dentro da civilização a que pertence. O Brasil não deu certo, ainda não deu. Nossos intelectuais, por isso mesmo, são urgidos a tomar posição política. A miséria é grande demais para que possam ficar alheios. A pele de político do professor Darcy, ela começa a se revelar quando ele é nomeado ministro da Educação no governo parlamentarista de Jango Goulart. Com o presidencialismo, ele então é escolhido para chefiar o gabinete civil do presidente. Bem,
Foi pouco tempo, tivemos uma ditadura e o professor Darcy Ribeiro, como muitos brasileiros, foi para o exílio. E o que acontece? No exílio, ele primeiro se exila no Uruguai. Lá no Uruguai, o que aconteceu durante esse tempo? Ele soube aproveitar a perseguição política para se transformar num dos maiores educadores da América Latina. Ele, exilado no Uruguai, contribuiu para a reforma da Universidade, República Oriental do Uruguai. Seguiu para a Venezuela para comandar a modernização da Universidade Central da Venezuela, de onde seguiu para o Peru, onde se tornou assessor do governo Velasco, implantando o Centro de Estudos e Participação Popular de Lima. Realizou estudos para a mudança da Universidade da Argélia, da Universidade do México. Na Costa Rica, contribuiu para a criação da Universidade Nacional. Foi colaborador do presidente Allende na tarefa de implantar o socialismo em liberdade no Chile. Em 1969, ele esteve no Brasil graças a um habeas corpus, mas ficou preso durante 9 meses. Voltou para o exílio, de onde voltou em 1976, porque teve um câncer, então o governo da ditadura permitiu que ele viesse, achando que talvez ele fosse morrer. Mas ele costumava dizer que, como foi um câncer de pulmão, e ele tirou esse pulmão, ele costumava dizer que pulmão era uma coisa descartável, dentro daquele jeito dele de um humor incrível. Com a volta à vida brasileira, em 1982, ele, então, foi escolhido, o governador Brizola foi escolhido candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, e ele foi, então, o seu vice-governador. Como vice-governador, ele também foi o secretário de Cultura. E aí todos nós sabemos das coisas todas que ele fez, dos seus fazimentos, como ele dizia, né? Temos o sambódromo, temos os CIEPs, e aquelas coisas assim, tem uma historinha que ele tinha uma biblioteca no centro da cidade, e aí ele, dentro do programa de construção dos CIEPs, ele então resolveu fazer uma reforma naquela biblioteca, com o recurso que era do CIEP. Então, ele contando que ele estava num helicóptero com o governador Brizola, que perguntou, mas o que é aquilo ali? Não, acho que é uma obra qualquer, que era a universidade, que era a Biblioteca Estadual do Rio de Janeiro, um lugar assim. Bem, depois do sucesso do governo, né, o primeiro governo do Brizola foi um governo de sucessos, e graças, em parte, ao professor Darcy. Então, era natural que se escolhesse para suceder o professor Darcy, foi o que aconteceu. Contudo, naquela época, tivemos o governo Sarney, o Plano Cruzado, e aquelas coisas todas que aconteceram, e que levou, então, e que aconteceu que nós perdemos essa eleição. E era uma situação, me lembro bem de um fato, até porque isso me parecia até aquela história assim da luta armada, nós que participamos, que o governador resolveu fazer uma intervenção no sistema de transporte do Rio de Janeiro, e aconteceu isso. Então, se reuniu de madrugada, cada um de nós foi para uma empresa de transporte, e aí encamparam-se essas empresas foram encampadas. Só que, com a história do Plano Cruzado, ficou um problema, porque tinha que mudar o pneu, não tinha de comprar. Tinha que fazer uma peça, não tinha de comprar. E, infelizmente, isso levou a que a gente perdesse a eleição. Acontece que 1 ano depois, e aí vem a questão do político, 1 ano depois, começou-se uma campanha à presidência da República. E aí, eu, que não era uma pessoa próxima a ele, nós fomos a Brasília, tinha uma reunião para escolher o governador Brizola como o candidato do PDT, e aí o professor Darcy pede a palavra e faz um discurso que eu achei maravilhoso, dizendo que ele iria fazer o programa de governo do Brizola.
E, para fazer isso, ele ia viajar pelo Brasil, porque as necessidades de educação em Manaus não eram as mesmas de Brasília, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas. Então, o que ele iria, e não só a educação, como a saúde, como o saneamento, o transporte, a questão urbana, e que ele, então, que essa era a campanha. Se alguém tivesse interessado em conversar com ele sobre isso, ele estaria fazendo uma reunião na sala ao lado. Aí eu fui para a sala ao lado, tinha um monte de gente, ele falou, todo mundo achou-se maravilhoso e marcou-se, então, a reunião para amanhã do dia seguinte. Na manhã do dia seguinte, o público já não era tão grande. Aí eu estava sentada assim, bem perto, olhando para ele. Aí ele falou, onde é que está aquilo que você anotou na última reunião? Eu falei, eu não, professor, tinha uma moça do seu lado, ela estava anotando, mas eu não estou vendo ela aí. Ah, não está vendo não? Então vem cá, senta aqui. E aí eu viajei o Brasil inteiro com ele. Ele tinha um discurso, que era como o Brasil deu no que deu. Então a gente chegava, sei lá, em Recife. Então ele escolhia o teatro que ele queria fazer a palestra, né, porque ele conhecia o Brasil inteiro, né? Então ele fazia essa palestra, acabada a palestra, se dividiam por assuntos. E assim, a Lia Faria foi várias vezes sobre a questão da educação, o Jaime Lerner sobre o urbanismo. Sempre se levavam pessoas do Rio de Janeiro que coordenavam as discussões daquilo. E aí, o último, finalmente, se deu em Belo Horizonte, onde ele apresentou para o governador Brizola o seu programa de governo. Bem, infelizmente, nós não ganhamos a eleição, né? O Collor foi eleito, teve aquelas coisas todas, inclusive do Lula ficar disputando com ele, e dentro do partido tinha uma tendência muito grande de não se apoiar o Lula de jeito nenhum. Eu, pessoalmente, fazia parte do grupo que queria que ele apoiasse o Lula, e a gente conseguiu. E o governador Brizola, então, teve aquela frase famosa, vamos apoiar o sapo barbudo. No ano seguinte, já tinha uma eleição para governo. E aí o professor Darcy seria, então, o nosso candidato ao Senado. Eu coordenei a campanha dele para o Senado. Viajamos o Rio de Janeiro inteiro. E tem uma coisa muito interessante, porque a nossa campanha, ela era... Não só ela era pobre, como o professor Darcy tinha algumas coisas que ele decidia. Por exemplo, ele não queria nenhum motorista. Então, eu tinha que dirigir o carro para todos os lugares. E uma das vezes que a gente veio aqui, aliás, uma vez que a gente veio aqui para Campos, chegamos, ficamos no hotel, aí de noite teve a palestra dele, todo mundo... Aí eu falei, então vamos para o hotel, professor. Ele falou, não, meu bem, eu quero ir para Maricá. Aí eu saí daqui de Campos, dirigindo o carro, lá para as 10 horas da noite, para ir para Maricá. Quando nós chegamos em Maricá, ele falou, na casa dele, né, ele falou assim, meu bem, vamos fazer o seguinte, você arruma um motorista para a gente, tá? Então, tudo bem, professor. Bem, com a eleição dele para o Senado, eu fui para lá com ele. Aliás, não, antes, durante uma das nossas viagens pelo Rio de Janeiro, ele falou, na campanha, ele falou assim, você sabe qual vai ser o primeiro projeto que eu vou apresentar no Senado? Eu falei, não, professor. Ele falou, é o seguinte, vai começar assim, vai ser a lei do trânsito. Então, tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, deixa eu ver que eu anotei aqui. Ele dizia assim, seria a introdução, as ruas, estradas, praças e vias públicas pertencem ao povo, que permite que por elas trafeguem os veículos automotores. Nessa época, os acidentes de trânsito eram responsáveis pela maioria das mortes de crianças em idade escolar. Era uma coisa muito complicada mesmo. Essa foi a primeira projeto de lei que ele apresentou mesmo lá. Depois foi um da cola, porque não existia ainda o crack, mas existia a cola, que os meninos cheiravam. Então, ele apresentou uma lei que fazia com que, na composição da cola, tivesse uma substância que impedia as crianças e adolescentes
que vivem nas ruas do Rio de Janeiro a usar aquilo. E a terceira foi a LDB, a Lei de Diretrizes, que eu tenho pessoas aqui bastante qualificadas para falar sobre isso, e só a partir disso aí também que surgiu, eu hoje sou diretora de um polo do CEDERJ no Rio, que fica na Rocinha, e também foi a partir daí que veio a questão ele dizia, a profissão mais importante do mundo é de quem desemburra menino. E essa pessoa, ela tem que ter nível superior. Mas como que ela vai fazer uma faculdade se ela está lá na beira do Xingu? Só pode ser à distância. Então, ele propôs a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Isso lá em 90 e poucos, né? Que só foi acontecer... não sei quando, eu sei que o CEDERJ foi em 2003, né, que aí foi o professor Vanderlei, que foi o primeiro reitor daqui, que propôs, então, isso para que os professores tivessem acesso à educação, ao curso superior. Bem, já estou falando demais. Então, aliás, para concluir, eu vou contar uma historinha curta. Quando o professor Darcy ele ficou doente, eu fui para o hospital com ele e chegou uma hora que ele foi internado, foi para a UTI, onde ele passou 21 dias. No 20º dia, o médico nos chamou, os amigas do professor Darcy que estavam lá, Tatiana Memória, eu, dizendo que tinha que retirar ele daquilo, porque tinha que ver como que ele ia reagir, já que ele só tinha um pulmão, ele ficar aquele tempo todo numa UTI, deitado, todo entubado. E aí começaram a tirar. E aí o que ele pediu? Que ele queria que o governador Brizola, ele queria falar com o governador Brizola. Aí o Brizola chegou lá de noite e tal, a gente conversou, então ele entrou. Eu não entrei. Quando ele saiu, aí ele sorriu e falou assim, vocês nem sabem o que ele falou para mim. Eu falei, não, ele falou, ele tinha aquele aparelho aqui, né, e tinha que botar aqui para ele poder falar. Ele falou, você precisa de ver o que aquele do Cibiles fez. Ele pegou o dinheiro da UENF e botou no Caixa Único do Estado. Ele não podia fazer isso. Isso depois de 20 dias internado numa UTI. A primeira coisa que ele falou foi reclamar com Brizola, porque o Cibiles, que era o secretário de Fazenda, pegou o dinheiro que ele tinha conseguido para a UENF e botou no Caixa Único do Estado. Caixa Único do Estado, sempre usurpando, né, o dinheiro da UENF até hoje. Na sequência, você fez parte, né, dessa história, conviveu aqui na UENF, por isso, logo em seguida, essa história, né, dei a palavra a você. Mas agora, sim, o presidente da Fundação Darcy Ribeiro, Paulo Ribeiro, e que mantém, né, a própria fundação, acho que é a sua existência, e mantém viva, além desse fogo que tem em todos nós, viva toda a memória e a história de Darcy Ribeiro. E aproveito para agradecer, né, a parceria de ter aceitado esse meu convite, essa minha ideia de trazer o evento que vocês pensaram e realizaram em fevereiro, né, em homenagem a Darcy, que 20 anos de morte este ano. Muito obrigada, e com você a palavra. O importante é inventar o Brasil que nós queremos. Eu vi várias frases e lembrei dessa, que foi talvez a síntese da vida dele. Ele falava que era fazer o Brasil dar certo. E estar aqui hoje é um grande prazer, sentimos orgulhosos dessa universidade estar de pé, estar na luta, sobrevivendo com todas as adversidades, completando quase um quarto de século. Ainda jovem, mas com um desafio imenso pela frente.
Quando Darcy cria a universidade com apoio determinante de Leonel Brizola, cria essa universidade, ele cria uma universidade política. Essa universidade não foi só para produzir conhecimentos aleatórios. Ele definia, inclusive, a universidade como o nervo ético de uma sociedade. Essa universidade foi criada para dar resposta aos graves problemas brasileiros. Tem compromisso com o nosso desenvolvimento autônomo. É pouquíssimo, até soa diferente você que chegar em qualquer universidade pública brasileira, inclusive a UNB, e não existia a palavra autonomia. Se for uma palavra síntese para definir a UENF, essa palavra é autonomia. E, em cima dela, desenvolver nossas potencialidades para que o país possa se desenvolver autonomamente. Ultimamente, inventaram o desenvolvimento sustentável, que ninguém define o que é, mas ninguém fala de autonomia, achando que são coisas similares. Nunca foi. E é engraçado essa nova nomenclatura, e a universidade não discute mais autonomia. Essa universidade é compromissada com o futuro da nossa nação. É desenvolver o que nós temos de melhor e nossas potencialidades e as diferenças com relação ao mundo, com as vantagens comparativas que nós podemos, e que esse resultado desse desenvolvimento autônomo seja distribuído para toda a população. E todos os momentos, nas poucas vezes, nesses 500 anos da história, que nós chegamos num momento, existe a intervenção externa e barra isso. O problema do UENF, precisamos ter consciência disso, não é da universidade, não é só da população de Campos ou do Norte Fluminense, é de todo o país, e mais, é de toda a América Latina. O que nós estamos passando hoje, aqui, nesse momento histórico, o Paraguai passou 2 anos atrás, derrubaram o presidente do Paraguai em 24 horas. Fizeram a denúncia e derrubaram o presidente do Paraguai. Em seguida, o grande capital internacional intervém na eleição da Argentina e coloca a oposição na Argentina. Vem aqui, compra o parlamento brasileiro inteiro, rasga a Constituição, repetidas vezes, a imprensa totalmente subordinada ao grande capital internacional, não fala nada, massivamente repetindo as mesmas coisas, mas nunca numa posição crítica, nunca numa posição de análise. Aceita e derruba a presidente eleita, com todos os problemas que o PT está, e o PT está enfiado em corrupção até a cabeça, e ninguém está discutindo isso, e que se puna quem tiver, mas rasgaram a Constituinte, e nada acontece. Vão invadir a Venezuela? Vão derrubar a Bolívia? Vão derrubar o Equador? O México já está totalmente subalterno, virou um novo estado norte-americano. Hoje nem milho, que era a base da cultura daqueles povos tradicionais, é importado dos Estados Unidos. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo e essa dificuldade que nós estamos passando, a dificuldade da UENF é a dificuldade de um país subordinado aos interesses internacionais, de uma classe dominante canalha, subordinada, que prefere que não tenha um projeto nacional. Por isso que tem que atingir tão fortemente as universidades públicas, porque a elite brasileira não apresenta um rumo, um projeto para onde nós vamos. Se nós tivéssemos um mínimo de autonomia, com 4 anos de idade, a hora que o aluno entrasse na escola, falava, primeira aula que tinha que ter era de ética, ética e convivência com os alunos, no 5º ano com a classe, no 6º ano com a escola, com a comunidade, e com um projeto falando daqui 10 anos, qualquer país do mundo tem um projeto para 10 anos, 20 anos, o que é que nós vamos ter com o petróleo, o que é que vai ter o pré-sal, o que é que vai propiciar isso para a gente, para o nosso país? Nunca tivemos isso, porque a nossa classe, como dizia Darcy,
prefere ser gerente de multinacional do que o teu desenvolvimento próprio, autônomo. E a palavra autonomia dificilmente sequer é discutida, inclusive nas universidades públicas. E uma coisa interessante que aconteceu, inclusive com a Universidade de Brasília, e que é olhar para trás, para que não deixamos acontecer aqui na UENF, quando invadem a Universidade de Brasília e comete aquele absurdo, espancando alunos, professores, primeira vez na história que a universidade pública tinha sido invadida. Os professores, 223 professores, quase a totalidade que tinha participado da criação daquela universidade, pede demissão e se afasta da universidade. Foi tudo que a direita quis. Porque aí, um reitor formado nos Estados Unidos, militar, certo? Convoca a extrema-direita toda e ocupa a Universidade de Brasília, que abandona, em grande escala, todos os compromissos para que ela foi pensada, que eram os compromissos do país. Espero que nós não cometamos o mesmo erro na UENF, que não damos essa vantagem para a direita. Aqui tem que ser o fruto de resistência. Agora que nós temos que aprontar mais soluções para superar essa desigualdade nossa, mas buscarmos a nossa soberania nacional, que nunca conquistamos. E só vamos buscar com a formação dos alunos, da cidadania plena, de gente comprometida e que com fé no desenvolvimento e nosso destino. E uma coisa também engraçada na vida de Darcy, ele é forjado como intelectual, apesar de ser mineiro, né? Apesar de ter optado por morar no Rio de Janeiro, a formação dele, intelectual, e o modo, inclusive, de trabalhar, certo? É forjado pela Universidade de São Paulo, pela USP. Inclusive, o seu grande mestre, Baldos, agora nós organizamos um livro, deve ser publicado rapidamente, são 150 cartas entre ele e Baldos, de 48 a 63, e a formação dele, quando ele vai trabalhar, sai de São Paulo, sai da USP, indicado pelo Baldos para trabalhar com Rondon, e tem a evolução dele como intelectual e o professor corrigindo ele, que é uma delícia o livro para ser lido, principalmente pelos professores. Quando Darcy cria a Universidade de São Paulo, quem me disse isso foi Paul Singer, quando eu fui conversar com ele sobre um projeto sobre economia solidária, lá no Ministério do Trabalho. Darcy tinha convidado ele, e ele falou que a repressão da USP foi tão forte em cima dele, que não deixaram ele ir participar da Universidade de Brasília, porque a Universidade de Brasília ia ameaçar a hegemonia das universidades paulistas. Então fizeram um movimento incrível para que os paulistas não fossem para a Universidade de Brasília, para ajudar a fundar a Universidade de Brasília. E ele falando que ele se arrependia muito, porque ele gostaria de ter convivido com Darcy. E incrível, a USP não se lê Darcy Ribeiro, na USP não tem a cátedra Darcy Ribeiro, na Universidade de Brasília, onde que ele foi o coordenador, coordenou com 200 intelectuais, também é marginalizado. O povo brasileiro não é lido dentro da universidade, nunca foi o pré-requisito para vestibular dentro da Universidade de Brasília. E nós estamos com o memorial lá dentro, desde 2010, foi inaugurado pelo presidente Lula e pelo presidente Mujica, e nós somos estorvo dentro da Universidade de Brasília. E nós vamos continuar sendo estorvo dentro da Universidade de Brasília, mas nós vamos estar resistindo. O professor lá, que é o chefe do departamento de antropologia, a grande reivindicação nossa era que criasse a cátedra Darcy Ribeiro, inclusive com a variedade. Um semestre podia discutir o etnólogo, depois podia discutir o político, no outro semestre podia discutir o educador, o outro sobre a América Latina, certo? Aí ele vira para mim, na reunião, já estava azedo, muito azeda a relação, né? Complicada, ele fala que Darcy era um dinossauro, era ultrapassado, que o pensamento dele não representava nada dentro da Universidade Brasileira. Aí eu virei para ele e falei assim: professor, quantos livros o senhor já vendeu? Eu quero que você faça a conta para mim de todos os professores, de todos os departamentos da antropologia, e junta todos, porque se é ultrapassado, como é que o povo brasileiro já vendeu 200 mil livros? E vocês que são os
tão atualizado, e vocês que são os grandes intelectuais, quem é que lê você? Quem é que já comprou um livro seu? Eu não sei nenhum livro do senhor. E você falar isso, aí lógico que a reunião acabou. Certo? Então, por exemplo, a coisa incrível. Então, Darcy cria a universidade, e hoje a universidade é a instituição, em grande parte, rejeita o pensamento e hostiliza. A USP, onde ele era formado, também fica com essa mácula e rejeita. A USP nunca discutiu a obra de Darcy Ribeiro. A primeira vez agora, que é o curso de Direito, dia 16, eu estou lembrando isso, porque agora é dia 16, eu tenho falado repetidamente agora, a primeira vez na história que a USP vai discutir a obra de Darcy, prestar homenagem, e pela Faculdade de Direito. Agora, o cara militou 50 anos como intelectual, nunca foi discutido. A mesma coisa, a marginalidade do intelectual no Museu Nacional. Certo? Por que o Museu Nacional? O primeiro curso de pós-graduação do Brasil é quando Darcy cria o Museu do Índio, em 53, inclusive, primeiro museu do mundo, que a Unesco homenageou como o primeiro museu contra o preconceito do planeta. A Unesco dá um título para Darcy, né? Que era a homenagem ao índio, mostrando a grande contribuição do índio para o Brasil, a beleza de ser índio, a riqueza dessa cultura. E não é à toa que é um cocá de índio, que é a logomarca dessa universidade. Quando Darcy passa esse museu para o Museu Nacional, e depois vem a ditadura, ele é extremamente marginalizado. Não é discutido a obra dele dentro também do primeiro curso que ele criou, não discute a obra do criador. Agora, por que tudo isso? É por acaso? Porque a subordinação intelectual à classe dominante brasileira que não quer o discurso. Darcy é incômodo para a classe dominante. Foi um dos caras mais odiados e perseguidos que queria matar. Pouca gente sabe. Darcy só saiu de dentro do palácio dia 3 de abril. Ele foi o último a sair. Inclusive Gilca, que estava aqui, era aluna dele, trabalhava com ele. Saiu dia 3 de abril que ele saiu dentro do palácio. E a hora que ele está saindo, está entrando o general Raniero Mazzilli, ele planta a mão na orelha de Raniero Mazzilli e chama ele de traidor. E o militar tentou puxar a arma para ele, só que estava com o Zé Aparecido, que era amigo dele, que trabalhava com ele desde a época de infância, que põe um revólver na cara e ele sai pelos corredores e entra com o Valdir dentro do avião e viaja. Porque a discussão da soberania, onde é que é feita a discussão da soberania? Da nosso desenvolvimento autônomo? É isso que temos que perguntar. Que tipo de articulação que nós temos que fazer? Inclusive, quando vindo para cá, agora as notícias são as piores possíveis, questão do distritão, que vão acabar com o partido, vão acabar com a minoria, que não vai ter chance de eleger ninguém. E os líderes indígenas sempre reclamando que só tem um índio em 500 anos que foi eleito pelo Congresso Brasileiro, que foi Juruna, quando Darcy faz a campanha de Juruna, e elege Juruna. Depois de Juruna, que só teve um único mandato, nunca o índio se elegeu, nem no Acre, nem no Amapá, nem lá em cima, onde que são maioria, que tem grande quantidade, nunca. E há uma frustração. E aí, no caminho, vinha conversando com o Álvaro, falando, Álvaro, porque agora eles vão querer aprovar uma série de coisas, inclusive invasão das terras indígenas. Para vocês terem ideia, pouca gente sabe disso, 13% do território nacional são de terras indígenas. Isso é mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, é maior do que a Alemanha, do que a Inglaterra. E se estão preservadores, é mais do que todas as unidades de conservação, todos os parques municipais, estaduais e federais existentes no Brasil. E se estão preservados e estão de olho grande, foi porque as populações tradicionais, foram os índios, os caboclos, que preservaram isso. E agora está ameaçado que vão entregar. Como vão entregar o pré-sal? O pré-sal, para nós, equivale ao ciclo do ouro. O ouro tirado de Minas dobrou a quantidade de todo o ouro que tinha produzido até então pela humanidade. Foi a primeira vez que tem uma super oferta de capital que concentra que vai dar na Revolução Industrial. E que foi tirado e não ficou nada, com exceção das cidades barrocas. Agora estão fazendo a mesma coisa com o pré-sal. O pré-sal deveria estar pagando as despesas do INF. Queria criar um sistema de segurança social, a saúde, escola de tempo integral para toda a população. Seria a nossa caderneta de poupança. Isso não pode. O capital internacional não deixa. E está intervindo como estão querendo derrubar a UEF aqui. É uma mesma coisa.
É o mesmo problema nosso. Aí, da discussão vindo para cá, eu propus, Álvaro, eu lembrei do Fernando Calazans, quando perguntaram a ele, por isso que eu tive a ideia, sobre Romário gozando de Zico, que ele era muito melhor, que Zico não tinha ganhado nunca uma Copa do Mundo. Aí Fernando Calazans responde, azar da Copa do Mundo. Né? É genial isso, Fernando Calazans. Aí eu tive ideia da questão indígena. Por que nós não vamos criar um parlamento indígena? Já que o Congresso não há, nós também não reconhecemos esse Congresso que quer entregar as terras indígenas. Vão criar um parlamento separado. Vão criar o Parla Índio. E estamos oferecendo o memorial da Darcy Ribeiro dentro do NB para realizar as primeiras reuniões para criar o parlamento e nós discutirmos e denunciarmos no mundo inteiro a arbitrariedade, a sacanagem, a canalice dessa classe dominante brasileira. Por isso estamos aqui na Fundação, que é parceiro de vocês, apaixonado pela luta, como sei que todos os professores e alunos são. E não vamos esmorecer. Nós vamos para frente. É difícil? É. Mas nós vamos conseguir se unirmos, tivermos a clareza e, principalmente, a universidade cumprir esse papel fundamental para que ela foi criada. Parabéns, Wendel. Muito obrigado e conte conosco. Nossa, muito obrigada por essas palavras de força e, de fato, é isso. Vamos continuar, vamos à luta. Nós temos esse papel e não podemos fugir dele, né? Nessa luta de resistência pelo país, né? Justamente o país que está sendo usurpado, assaltado, né? E pela nossa universidade. Muito obrigada. E queria também anunciar aqui a presença do Tony Lotar, que também é conselheiro da Fundação, e que muito foi comigo, né? Conjuntamente conseguimos realizar esse evento ali, na troca de WhatsApp. Né? Muito bem, muito obrigada. E agora, então, com a palavra, o cacique Álvaro Tucano, com essa missão, né, dada aqui nessa mesa, de vamos construir esse parlamento indígena. Alô. Primeiro, quero agradecer à reitoria desta universidade, os chefes dos departamentos, os alunos, os trabalhadores, o povo dessa cidade, e dizer que estou muito feliz de estar nesta mesa de amigos, dos meus amigos. Um deles, Darcy Ribeiro. Eu sou Duétero. Duétero é o nome de cerimônia do meu povo, de Epamaçã, povo tucano. O meu povo mora hoje no Rio Negro. Nós estamos na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Brasil. Nós continuamos ainda falando nossa língua, nossos dialetos. E também conhecemos quem são os nossos aliados e aliadas e aqueles que não são. Eu conheci o Darcy Ribeiro. Eu vinha do Rio Negro. Eu nasci numa aldeia pequena, que esse livro vai contar depois, não vou falar muito, senão vou perder tempo. Mas aqui fala tudo. Conheci o Darcy Ribeiro na cidade de Roterdã, em novembro de 81. Conheci muitos amigos do Darcy Ribeiro que eram intelectuais, que reprovavam as atitudes criminosas dos governos ditadores militares naquela época. E uma das pautas
a ser julgada era o caso dos missionários salesianos no Rio Negro, que nos proibiram falar as nossas línguas, perseguiram os nossos curandeiros, curandeiras, nossos líderes, e nós perdemos muita força política porque éramos cristãos, civilizados, brasileiros, a gosto de colonizador. Eu vinha de um grupo diferente, pensador diferente. Eu tinha que defender o meu povo. Eu estava na Holanda, eu passei por aqui, por Rio de Janeiro, embarquei no Jumbo, com destino dos Estados Unidos, fui parar na Holanda para defender o meu povo. Lá que conheci o Darcy. Também conheci por lá o meu amigo Mário Juruna, muito engraçado, falador, bravo, crítico em relação à FUNAI, que ele não conseguia sair porque ele era considerado menor pela FUNAI e somente a FUNAI podia falar pelo índio, porque era relativamente incapaz. A minha diferença é que eu tinha todos os documentos como cidadão comum, tive que driblar o controle da inteligência nacional e fui embora como cidadão brasileiro. Eu sou cidadão brasileiro. Então, essa é a introdução. Quero agradecer aqui a vocês, homens e mulheres, professores e professoras, que quem não leu os livros do Darcy Ribeiro, tem que ler. Tem que ler as obras do Darcy Ribeiro. Tem muita gente que não lê, não sabe ler. E querem falar como educadores, educadoras. Não pode continuar assim. Fico muito orgulhoso de ver palestrar sobre a questão indígena na Universidade Nacional de Brasília, que o Darcy fundou. Ele e Oscar Niemeyer. Estava lá naquela época. Hoje sou diretor do Museu do Memorial dos Povos Indígenas, que tem o pensamento, a obra concreta do meu amigo Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer. Aqui estava vendo outra vez Oscar Niemeyer, Darcy Ribeiro juntos. Oscar Niemeyer e Darcy Ribeiro têm dado reflexo em toda a América Latina, inclusive dentro da própria Havana. São grandes brasileiros. Soma a essa tarefa o grande amigo particular também, o Brizola. Todos eles sofreram as dores de suas almas nas peles, foram se exilar, foram exilados, políticos. Nessa história de 500 anos, nós vivemos como se fossem exilados políticos. Nós estamos sendo acusados por alguns parlamentares, senadores e deputados que trabalham, defendem com agronegócios, como invasores das terras. Nós não somos invasores das terras, nós somos povos mais antigos desta terra. Eu venho, tomo banho no rio Balaio, que tem 1.650 milhões de anos. Eu sou o fruto desta terra. Eu sou dono desta terra. Como tantos outros, quando cheguei aqui, pensei, puxa, queria ver Darcy Ribeiro comigo. Eu não consegui vê-lo, mas eu tive na minha memória o Darcy, essa figura que está aqui. Tenho tido o prazer de conversar com o Darcy lá no gabinete, em Brasília, na casa dele em Copacabana, em outros momentos, nas conferências nacionais, internacionais. E o movimento indígena deve, até aqui, ao grande Darcy Ribeiro, que fez muitos discípulos,
para a causa indígena. Como disse Paulo, o Paulo falou a verdade. 13% do território nacional são terras indígenas, pertencem à União. É nessas terras que se encontram toda a biodiversidade, as riquezas minerais, a água, as culturas brasileiras de 314 povos, que falam 274 línguas distintas. Somos sobreviventes hoje, aproximadamente 950 mil índios. Segundo Darcy, mais de 900 tribos desapareceram. Morreram mais de 5 milhões de índios. E nem por isso nós estamos no sentido como derrotados. Não dá para ficar triste. Por quê, professor? Porque você tem muitos alunos, muitas alunas, que estão querendo deitar eternamente, dormir eternamente. Não é hora de dormir, é hora de salvar a nossa pátria. É hora de fazer um novo projeto de educação para combater o racismo contra as populações indígenas, que defendem de graça a ecologia do Brasil, para o mundo. De graça nós defendemos. Muita gente acha que só pré-sal, que é o futuro para o mundo. Não é. A biodiversidade, todos os territórios indígenas somados, pertencem essas riquezas ao povo brasileiro. Essas riquezas estão em mãos de cada um de vocês. Prestem atenção. Tem muitos ladrões que querem nos roubar. Essa turma, muitos deles estão aqui no Congresso, que vedam os olhos de nossos juízes. As televisões nos mostram alguém carregando mala de dinheiro. Todo mundo vê, todo mundo comenta. De ponta a ponta, a saúde do Brasil está mal. A educação, mesma coisa. A situação do índio nem se fala. A situação do índio nem se fala. Mas creio que nos aprendemos muita coisa com nossos amigos, com Marçal de Souza, que foi o grande líder morto no Mato Grosso, o grande orador. Marco Chucuru, aqui no Pernambuco, o grande líder indígena. A Quitéria Pancararu, de Pernambuco, uma grande liderança. Hoje nós temos gente ainda que está em pé. Ailton Krenak, Paulo Pancararu é um advogado. A Lúcia Fernanda é uma advogada. Eu tenho meu amigo Paulinho Paiacá, uma liderança forte. Eu tenho outras tantas lideranças que hoje encontram-se nas universidades para equilibrar o diálogo, defender um projeto de educação para nosso país. Por isso eu vim aqui abraçar os alunos, as alunas desta universidade, que tem que mostrar com orgulho quem somos nós. Temos que entender isso. O Darcy, para mim, é um amigo muito especial, que puxou o Juruna na aldeia, trouxe no Rio de Janeiro, ele e Brizola, patrocinaram a campanha, sensibilizaram, combateram o racismo e fizeram o grande deputado federal mais badalado nas imprensas nacional e internacional como Chavante. Esses me fazem falta hoje. Brizola, Juruna, Darcy Ribeiro e outras tantas lideranças que batiam frente a frente com os adversários que se encontram no Congresso Nacional. Onde eles estão? Eu senti hoje a falta dos meus irmãos Goitacazes. Senti o cheiro deles.
Fui ver no museu, encontrei os ossos dos meus parentes. Senti que o grande Espírito me abraçou. Eram espíritos, mas me abraçaram. Por isso hoje é muito importante. Nossa luta não acabou. Essa mensagem é uma oração que eu faço na minha língua para agradecer ao grande Espírito que criou Darcy Ribeiro, a mim, a nós todos, nos deu esse mundo, essa terra, para a gente cuidar e ela nos sustentar. Tudo que nós somos parte do grande Pai. Estou dizendo que o grande Espírito, com a força de todos os outros amigos mártires de todos esses tempos, são índios, negros, Darcy Ribeiro e outros grandes pensadores, ilumine estas universidades, o nosso povo. Estou dizendo que quando nós tomamos a ayahuasca, cantamos assim, agradecendo ao grande Espírito. Quero dar um abraço assim ao meu saudoso irmão Darcy Ribeiro, para sempre. Para as universidades brasileiras, será o grande pai de grandes sábios, índios e não índios. Muito obrigado. Cacique. Pois desse
canto, dessa oração, dessas palavras. Só estamos carregados e devemos estar carregados de muita força na luta. Muito obrigada, grande cacique. Adélia, então, convido você para falar agora sobre o Darcy Ribeiro, enquanto nossa ex-professora, mas sempre presente. Uma felicidade, grande alegria tê-la aqui nessa mesa. Alô? Tá? Muito obrigada, Tetê. Enfim, com você. Muito obrigada. Eu acredito também que nossa luta, Álvaro Tucano, é uma luta de muita gente, né? Não somos nós temos vários conosco, nossos povos, nossos afetos, nossa ancestralidade, né? Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. E a luta vai continuar. Não temos a exata dimensão. Nós enxergamos muito pouco, né? A nossa capacidade de visão é muito diminuta. Mas nós sabemos que começou há muitíssimo tempo, quando Álvaro Tucano diz, gente, vocês estão cansados de brigar pela UENF, o meu povo está lutando há 500 anos. Não tem que estar cansado não, gente. Não tem que estar cansado. E outra coisa fantástica, que isso me tocou muito fundo, sabe, Álvaro? Quando você diz assim, você, professor, você não tem o direito de estar desanimado. Nós estamos muito desanimados, não temos o direito. O nosso aluno chegou, a gente tem que ficar novo em folha e temos que dizer a ele que vale a pena e que nós estamos aqui para servi-lo. A palavra serviço caiu em desuso, né? Como se fosse uma coisa humilhante. A gente estava conversando sobre isso, né? Como se fosse uma coisa humilhante. Eu não quero servir ninguém. Eu tenho a honra de servi-lo, né? A honra de servir. A honra. O serviço como honra. O que é o servidor público, né? O que somos nós? Nós somos servidores públicos. Nós estamos aqui como servidores públicos. O mais eu não sei o que é. As pessoas inventam, eu não sei o que eles... Tem uma criação que, infelizmente... Eu quero dizer, sim, que eu estou muito feliz. Muito obrigada ao reitor, muito ao Passoni, muito obrigada à minha vice-reitora, TT. Concordo que eu nunca serei ex-professora. Não me pergunte como é que eu posso lidar com essa ambiguidade. Nós somos dupla inscrição. Brasileiro, eu sou dupla inscrição e eu não tenho nenhum problema com isso, espero que ninguém tenha. Não sou ex-professora da UENF. Isso apenas consta num papel, que não significa nada para mim. O meu coração está aqui. Está na Renata, está na Kézia, está no Fabiano, está no Paulo, está no Glauber, e está na Júlia, está na Alice, está na Ivanise. Meu coração está aqui, então eu não sou ex-UENF, nunca serei. E o pessoal da Federal do Espírito Santo, hein, João, recebe muito bem vocês, com uma vontade de juntar. Eu acho que eles querem quebrar o Estado do Rio de Janeiro, estou com essa de pau, vamos começar a pensar sobre isso. Eu acho que eles querem puxar o Noroeste para lá, eu não sei. Mas, de qualquer maneira, qualquer plano que a gente faça, a gente vai ter que realmente colocar em xeque a perspectiva de desenvolvimento que eles têm. Porque eles também, o meu Estado, o Estado do Espírito Santo, está numa perspectiva desenvolvimentista predatória. Isso é assustador. Aquela que nós conhecemos aqui, muito, muito de perto. Bom, nosso caro Darcy, que está sim aqui presente, eu tenho convicção disso, e que, se vivo fosse, estaria nas lutas, nos jornais, no Congresso e... fora Temer, fora Pezão, e estaria, sim, arregimentando forças para virar o jogo. É difícil, nós não conseguimos, nós sentimos muita falta dele. Eu estive no evento organizado pela Fundar,
que foi belíssimo, né, no início do ano, em fevereiro, se não me engano, e foram 3 dias também, não foi, Naná e Paulo? Foram 3 dias, e o que falta ele nos faz é real. Nós sempre dissemos que não precisávamos de líderes missionários, é verdade. Se um povo precisa de porta-vozes, onde está a própria força daquele grupo, daquele povo. Mas, de qualquer maneira, nós não negamos que determinadas referências são importantes, são relevantes para apontar, sinalizar caminhadas, possibilidades. Então, a falta que o Darcy nos faz é a falta que nós estamos sentindo, sim, de lideranças. Não tem nada a ver com oportunistas, com aquelas discussões. Nós estamos falando no sentido mais autêntico da palavra. Não é que substitua a nossa força. Não é para nos substituir e nós ficarmos que nem uma massa de manobra. Mas nós precisamos desses homens e dessas mulheres que possam conosco, né, coletivamente, levantar essas bandeiras e esses projetos e dar continuidade a essas possibilidades de construção da nação. Lembrar a história da UENF, como nós tivemos através dos filmes que foram mostrados, é lembrar a reunião, mais uma vez, que já havia acontecido em 60, né, com a UNB, com a Universidade de Brasília, mas é lembrar novamente a união de mentes e corações apaixonados por uma utopia. Costumam dizer o que é, né? Costumam perguntar, mas o que é utopia, o que não é utopia? E a gente costuma dizer, nós não vamos atingi-la, mas a utopia, ela nos obriga a dar um passo adiante. Hoje, novos conhecimentos, novos debates trazem a discussão da heterotopia, para nós não ficarmos como... Nós temos que chegar a um ponto, e se não for esse ponto, tudo deu errado. Então, a gente começa a abrir os horizontes, até mesmo porque nós aceitamos que nós somos diversidade, nós aceitamos que nós somos diferenças, então nós aceitamos que não podemos ter um projeto homogêneo, monolítico, de universidade, de Estado, de sociedade, de futuro, do que quer que seja. Nós temos a lição de aprender a conviver. Nessa palavra-chave do respeito mútuo. Quiçá o afeto, mas se isso for pedir demais, o respeito. Então, nós estamos falando de uma geração ao qual Darcy Ribeiro pertenceu, que era uma geração de homens e mulheres públicos, que entendiam o sentido do público, algo que não é seu, dele, daquele, algo que é nosso. Especialmente falando da universidade pública, nos anos 50, como bem lembrou Naná, apesar de 10 anos entranhado nas aldeias indígenas, nas diversas aldeias e povos indígenas, ele foi chamado a uma outra causa, foi a causa da educação pública, e ele aceitou esse chamamento, e ao lado de Anísio Teixeira ele iniciou uma nova cruzada, que foi a cruzada pela construção de uma rede de educação pública no Brasil, porque nós não tínhamos. Em 1950, praticamente, nós tínhamos escolas confessionais, nós tínhamos, de fato, algumas escolas públicas que recebiam uma parcela muito pequena da sociedade brasileira. Então, nós tínhamos uma majoritária parcela da população completamente excluída do ensino formal.
E ele assumiu, então, a luta pela educação pública. Mais ou menos nesse tempo, foi o tempo da construção da capital federal, foi o tempo da construção da UNB, também lembrado, que também foi gestada como uma universidade diferenciada, uma universidade que estava colada, isso é importantíssimo, com o problema da nação brasileira. A palavra problema, a palavra carência, a possibilidade de existir um saber. Eu estou, de uma certa maneira, sendo repetitiva, mas eu acho que talvez nesse momento a gente deva reforçar essa ideia. A possibilidade de uma universidade que não responda às carências e às demandas da sociedade brasileira não existe para Darcy Ribeiro. O saber está a serviço. Nós estamos a serviço. O intelectual insubordinado de que ele fala, o intelectual revolucionário de que Darcy Ribeiro fala, ele também fala o intelectual iracundo, o descontente, é o intelectual descontente com a situação atual, com a situação que nós vivemos. É esse intelectual que está em condições de dizer isso não basta, isso eu não quero, porque não um outro Brasil, porque não uma outra sociedade, porque não um outro projeto de coexistência humana. Nós estamos falando, então, do intelectual indignado e da formação na universidade pública de dois perfis. Uma universidade absolutamente abraçada ao seu país. Isso não significa provincianismo, não. Não fiquem com medo. Isso não significa que a gente vai abrir mão do cosmopolitismo, muito pelo contrário. Isso não significa que a gente vai abrir mão da internacionalização, do diálogo. Agora, não é uma subordinação, não é o colonialismo. Nós não vamos conversar com nenhuma nação estrangeira pedindo a bênção. Isso jamais. Nós estamos falando de um diálogo simétrico. Se tem uma coisa que o Darcy não sofria, era de complexo de inferioridade. Né, Naná? Não mesmo. Ele escreveu, sim, os estudos de antropologia da civilização, que eu também sugiro como leitura em qualquer área do conhecimento, que começa com um processo civilizatório, em que ele diz para todo mundo ouvir: se o Marx e o Engels escreveram, eu vou escrever também. Só que agora eles não tiveram tempo, e eu tenho. Eu estou no Uruguai, no exílio. Eu vou escrever incluindo as Américas, incluindo os povos originários. Portanto, eu vou incluir no processo civilizatório o continente africano e vou incluir localizações da Ásia que não eram pensadas na teoria geral feita por outros estudiosos. E fez uma releitura do evolucionismo, que não tem nada a ver com os preconceitos evolucionistas, que a maioria das pessoas, infelizmente, sem ler, apontam. É um outro debate. Ele está falando de formações sociais, coetâneas. Depois ele escreve as Américas e a civilização, os índios e a civilização. Depois escreve o dilema latino-americano. Agora eu esqueci. O dilema da América Latina e o povo brasileiro. Teoria do Brasil. E nós temos ainda uma série de outras produções teórico-intelectuais, como, por exemplo, a Universidade Necessária. E aí voltamos, então, ao UENF. A UENF foi projetada e foi antevista pensando o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro.
Por isso que é bastante sofrido, TT, a gente testemunhar o descaso, que não é descaso, né? Como o próprio Darcy diz, é um projeto, não é ausência de projeto, é o projeto, a destruição das universidades públicas no nosso país, e mais particularmente agora, mais imediatamente no estado do Rio de Janeiro, mas vamos resistir. Vamos resistir. Porque quando a UENF foi pensada, e nós todos aqui sabemos que a comunidade de campus quis a universidade, eis que consegue, através de mobilização e através de mais de 4.000 assinaturas, a emenda popular, incluída na Constituição do Estado, senão nunca teria saído. Agora, evidentemente que havia grupos em disputa, etc., os historiadores e os memorialistas contam essa história, mas o que importa é imaginar o seguinte, que quando Darcy foi chamado por Brizola para tocar o projeto, foi pensando a economia do Estado do Rio de Janeiro. Havia todo um estudo, todo um diagnóstico dos polos econômicos do Estado. Havia todo um cuidado, sim, não sei o grau de competência da equipe técnica, não sei, na percepção que hoje nós temos muito mais lúcida sobre os desafios ambientais. Mas o que nós sabemos é que, perfeitamente, é que no início dos anos 90, nós estamos em 2017, aquela equipe apontava o setor petroquímico. Aquela equipe dizia que precisava haver no Brasil um curso que não existia ainda. Se não me engano, foi o primeiro da América Latina, depois meus colegas me confirmem, a engenharia do petróleo. Precisava formar quadros qualificados em especializações inexistentes no Brasil. Nós lembramos do campo da cerâmica, nós lembramos do campo da fruticultura, nós lembramos da própria cana-de-açúcar, mas, sobretudo, de uma fixação, no melhor sentido da palavra, do Darcy Ribeiro e sua equipe na construção da UENF, entendendo a UENF como inovações tecnológicas a serviço do desenvolvimento local, regional, nacional e latino-americano. Eu acho curiosíssima essa percepção de América Latina, essa competência para imaginar a universidade não como protagonista. O protagonista é o povo brasileiro, e é o povo colombiano, e é o povo tucano, e é o povo mandacaru. Protagonistas são as pessoas. Mas é muito interessante apontar a universidade como nós de uma rede, onde estaria, por excelência, estaria futuro do pretérito, não sei se está, onde estaria, por excelência, o pensamento crítico, criativo e profundamente engajado com a superação das mazelas do seu povo. Então, a UENF não é qualquer universidade. Eu repito isso de uma forma insistente, né, Tetê? Porque não é. É óbvio, eu concordo com meus colegas, que entre o projetado e o real existe uma dissonância enorme. Nós ressignificamos os projetos nas interações, nos conflitos, nas lutas, na relação com o entorno, dentro e fora da universidade, com o setor produtivo propriamente, com as forças políticas governamentais, mas, de qualquer forma, é necessário, de vez em quando, lembrar que existe uma intencionalidade aqui. E é interessante a gente se posicionar nessa intencionalidade. Onde é que nós estamos? E com que forças? Eu não vou me prolongar e apenas encerro
com a observação sobre as ciências humanas, que é o nosso CCH, que foi a minha casa durante 8 anos. Darcy Ribeiro é antropólogo. Portanto, o olhar para o fenômeno humano lhe era especialmente caro. E, no entanto, a gente ouve ele falar tanto em tecnologia, 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 então a gente às vezes diz assim, ué, mas justo Darcy Ribeiro, ele nunca entendeu a tecnologia dissociada do humano, jamais. Ele nunca entendeu a tecnologia dissociada das culturas, jamais. O fetiche da técnica, a técnica pela técnica, é uma invenção desses civilizados. Também não simpatizo muito com esses civilizados, não. Esses ditos pretensos civilizados que inventaram algo que é um fim em si mesmo. A tecnologia como um fim em si mesmo. Esse é o equívoco. Quando Darcy pensou a tecnologia, ele pensou, vocês falaram, ele falou em gente. Nunca pensou dissociado de gente. Nunca aceitou, portanto, de outro lado, as humanas como uma erudição gratuita. O cara vai começar a falar difícil e eu vou ter que aguentar. As humanas caminham junto com a sociedade, nesse processo permanente, renovador de promoção, copromoção, porque ela sozinha não faz nada, seria arrogância, copromoção dessa lucidez sobre os sentidos desse nosso caminhar, inclusive o sentido das tecnologias. Estamos amalgamados. Isso se chama pensamento complexo. Uma coisa é a necessidade da especialidade, é verdade. Quanto mais avançamos, mais o conhecimento se complexifica, mais nós precisamos de especialistas. Especialista é diferente de especializado. O especializado não pensa a sua especialidade. Não inova, não renova, não cria. O especialista faz isso. E, acima de tudo, nós existimos como comunidade. Aprendizado dos nossos povos originais. Nós existimos como comunidade, neste caso, comunidade universitária, em que os saberes, as ciências hão de se comunicar. E na pretensão de Darcy Ribeiro, o antropólogo, saberes todos, acadêmicos, não acadêmicos, saberes indígenas, saberes quilombolas, saberes da periferia, porque o mundo real não vai nos permitir disperação em qualquer lugar que eu vá, e eu espero que para vocês que são os herdeiros de Darcy Ribeiro no papel, seja também. Muito obrigada. Muito obrigada, Adélia. Com as palavras de Adélia, não vamos encerrar ainda. Eu quero deixar aberto, né, para o público, para os presentes que quiserem também se manifestar, né, com relação a essa grande homenagem, com relação à universidade, à nossa, né, festividade como ato de resistência. Está aberto também para aquele que quiser se manifestar, quem quiser. Claro, o nosso... Dê um outro microfone para eu. O nosso reitor aqui presente, Luiz Passoni. Você fica aí. Oi, agora tá. Para quebrar o gelo, né? Então, começando as perguntas, aí o pessoal descontrai e se anima. Quer dizer assim, pô, o reitor foi lá e fez uma pergunta tão boba, né? Eu também vou ousar fazer uma pergunta. Então, eu queria fazer uma observação em cima da fala do Paulinho Ribeiro,
que você faz uma contextualização do nosso problema atual em nível da nossa América Latina toda, né? E a gente fica numa situação assim que a gente percebe que estamos há 500 anos lutando pela sobrevivência, por um modelo de país, e toda vez que parece que a gente vai conseguir avançar, a gente sofre um golpe muito violento, todos nós, todos os povos latinos, né? E mais uma vez estamos sofrendo em conjunto, né, golpes violentos de um inimigo muito poderoso. Um inimigo que basicamente é toda a riqueza do mundo que se abate sobre a gente. Como que a gente consegue resistir, suportar? Qual o caminho que a gente poderia pensar em trilhar para conseguir continuar na nossa caminhada, sobreviver a mais esse golpe e tentar, num futuro, sonhar novamente com uma nação soberana? Todo mundo quer saber desse caminho, né? Por acaso, ontem à noite, antes de vir para cá hoje cedo, eu estava lendo o Dilema da América Latina. E os dois que chegaram mais perto, ele faz análise de praticamente todos os países, foi Cuba, mas que isolou. E no final da vida, Darcy falava que o modelo cubano não era multiplicável. Então não era um bom modelo, porque inclusive tentou na África e em vários lugares. A Venezuela agora, no meu modo de entender, está copiando o modelo cubano. Parece que os assessores de Cuba todos foram para a Venezuela e estão seguindo a cartilha cubana. Eu acho difícil sobreviver, Venezuela sobreviver com essa opção que foi feita, porque mudou nos últimos 50 anos. O outro foi o Chile. Quando ele escreve o Dilema da América Latina em 71. A derrubada de Salvador Allende é 73, é 2 anos depois. Outro modelo que ele também chegou perto, que avançou, ele fala do México, com Cárdenas, e do Velázquez Alvarado também no Peru. Uma coisa interessante que seria muito interessante, inclusive, da gente retomar, é que quando ele vai para o Peru, ele encontra Oscar Vassarves, acho que ele acha que a maior inteligência que ele encontrou na vida dele, que era um filósofo e matemático, e eles fazem um modelo, que ele dá o nome de Numex, modelo numérico. Inclusive, a UENF tentou implantar isso, infelizmente a professora que estava implantando isso, alguns anos atrás, numa viagem voltando ao Rio, capotou o carro e faleceu. E esse projeto foi interrompido. Eles conseguiram fazer um modelo numérico que você conseguia enxergar com 15 anos de antecedência o que ia acontecer. Ia pegando todos os dados que tinha sobre a realidade, por exemplo, o que vai acontecer com o Amazonas daqui a 15 anos? Pega toda a informação, joga dentro do computador simples, e ele te dá uma fotografia instantânea de 15 anos antes. Ele fez isso em 85 no Rio, e que era o Rio do ano 2000. E aí os resultados foram assim, guerra civil, catástrofe, morte. E ele não acreditava que ia chegar na barbaridade daquela que nós estamos vivendo hoje, efetivamente. Seria talvez uma coisa interessante, a hora que a gente retomar, a gente tentar implantar isso aqui. Eu acho que não tem outra saída aqui no final que ele tentou fazer, a não ser alargar através da educação, o senso crítico, a formação de profissionais, e lógico que necessariamente tem que coincidir algumas circunstâncias históricas de alguns estadistas acontecer no momento. Talvez nós beiramos isso agora no governo Lula. Lula tinha uma compreensão maior, apesar do PT não ter projeto, não ter essa visão que Darcy chamaria de aceleração evolutiva, esse salto, tem um projeto de governo e com a visão larga de estadista, que o PT não fez, não tinha esse projeto, tinha um projeto de governo, mas coincidiu por pouco tempo, que ele aceitava sentar na mesa para conversar com Chaves lá na Venezuela, talvez com a Argentina, né? Porque esse papel histórico, nós não vamos superar sozinhos, encarar os irmãos do Norte, sozinhos, nós não vamos aguentar o repuxo, como eu acho que a Venezuela não vai aguentar agora. Então tem que ter a união necessariamente
da América do Sul, da América Central, ter essa articulação primeiro, mas com um sentido, que é o grande problema nosso, que Darcy chama do patriciado, né? Que é alta burocracia e com exército também, sempre subordinado dentro da máquina. Como é que você pega o governo dentro da máquina e que tem esses adversários contra? Uma das coisas necessariamente que nós vamos ter que contar, que até a esquerda até agora, talvez devido à ditadura, que nós temos que articular com as Forças Armadas, criar esse sentido de nacionalidade. Porque o que a classe dominante tem que falar? A coisa mais antiga, inclusive desqualificava Brizola, que era um dinossauro, que fazia discurso nacionalista, que fazia o discurso da autonomia, da soberania. Quer dizer, o grande capital, a grande imprensa, e inclusive a escola pública, acha que isso é um retrocesso, que já está globalizado. Está globalizado, mas eu acho que tem que, dentro da universidade, criar esses projetos, fomentar isso, formar liderança, mas criar o espírito nacionalista que se perdeu. E que talvez um grande aliado tem que ter o racha dentro das Forças Armadas para que apoie, para que nós possamos resistir e, ao mesmo tempo, articular com as outras forças, com os outros países, para tentar dar a volta por cima e criar um novo modelo que altere tanto os Estados Unidos, né, o hemisfério norte, como o nosso também. Não sei se eu respondi. Alguém? Aqui. Peixoto. De Peixoto para Peixoto. Boa tarde. Sou Cristiano, eu sou do sindicato dos técnicos aqui da universidade e sou técnico em meio ambiente também. Então eu gostaria de falar com o cacique Tucano para nos passar essa fórmula de resistência de 500 anos, porque realmente a luta é árdua, a luta é difícil aqui. Nosso inimigo, ele não está claro que não está aqui dentro, ele está ali fora, mas é muito difícil para a gente resistir, e a gente está resistindo e tentando manter a universidade aberta. Então eu gostaria, assim, os povos originais nos dessem uma orientação, como que a gente pode resistir com a sua experiência. E outra é que a nossa espécie é a única que polui o ar que respira, a água que bebe, o solo da onde tira o seu alimento. E como que vocês conseguem manter todo esse equilíbrio ambiental, já que a gente está aqui dentro de uma universidade, a gente está para aprender também, né? Então a gente gostaria de fazer essa provocação para que o senhor possa nos passar essa orientação, tanto da resistência como da preservação ambiental. Obrigado. Então, boa pergunta. Como é que a gente aguenta a porrada, né? Os homens são sábios, têm histórias próprias. Essas histórias de luta, quem nos ensina são os pais, as mães, os mais antigos. Os territórios têm seus filhos antigos, que precisam ser cuidados. Então, nós temos que conhecer a história de nossas origens, praticar nossas religiões, no caso nosso, tradições indígenas. Os negros têm outras tradições, irmãs. Muitos brasileiros têm outras tradições. E outros acham que o índio tem que ser assim, coitadinho, para receber bombom, espelhinho, faquinha, essas coisas. Assim que pensa o colonizador. O índio tucano não quer espelho de ninguém. Eu não preciso tomar bênção do pastor, do padre.
Porque é meu povo. Você viu como é que eu canto? Falo com Deus. Então não preciso que o padre venha encher o saco no meu povo. Não, pastor. Às vezes esse Deus é muito perigoso para mim. É o Deus poderoso, castigador. Eu venho de uma faculdade, de um costume, onde não se dá nota para fazer o homem, a mulher. A gente tem que ter ética, respeitar os pais, a nossa história, conhecer a nossa língua, as nossas cerimônias, respeitar os nossos cunhados, outros parentes. Assim que deveria ser o Brasil. Mas quando a gente defende, tem outro grupo, né? Não, eu vou colocar boi, isso aqui vai dar progresso, o índio está atrapalhando. Eu vou colocar soja, isso aqui está atrapalhando, o índio está atrapalhando. O marco temporal, não, chega de terra indígena. Um parlamentar gaúcho disse o seguinte: Temer, por favor, socorro, o índio está invadindo minha terra, como é que eu vou viver daqui para frente? O índio não existia aqui, o índio está invadindo minha terra. Tem maluco no Congresso Nacional com esse discurso. Então nós temos um Congresso muito atrasado. Ele não nos representa. Nós pensamos diferente. A Amazônia não é lugar para plantar soja, colocar boi. Lá nós temos só areia, muita água, muita floresta. Lá já está feito. Aqui, uma região muito bonita, muito plana, eu fiquei pensando, puxa, como que meus parentes viviam num lugar tão bonito, né? Aí chegou, eu fui sentar lá onde estava o Nilo Peçanha, eu vi a cadeira dele, o ato, né, como presidente da República, que defendia a questão indígena. Belíssimo isso. E nós deveríamos aprofundar mais essas leis, melhorar, né? Parece que o homem foi cada vez mais se perdendo diante do capitalismo. É vergonhoso ter tanta gente na cadeia, os parlamentares, os governadores. Nós chegamos nesse ponto. Isso para nós não é educação, não é progresso. Eu acho que nós temos que utilizar os instrumentos que nós temos aqui nessa universidade, como disse Paulo, formar novas lideranças, novos pesquisadores com uma indústria própria, usar conhecimentos indígenas. Por exemplo, quem é engenheiro, lá na minha região tem que criar anta, porque a anta come buriti, com caroço e tudo. Quando a anta vai cagar lá no rio, o buriti já está mole, o caroço do buriti logo já vai brotar. É a tecnologia indígena. É a tecnologia indígena. Ou então, eu tenho que dizer, minha filha, quando você estiver menstruada, não vai tomar banho aqui, perto daquele poço onde está o jacaré. Senão ele vai fazer mal. Essa coisa de índio, mas funciona. Porque a minha filha, quando for tomar banho desse rio, ela vai contrair uma doença espiritual. Eu tenho que saber fazer a oração para tirar as dores da minha filha. É uma ciência, são costumes. Então, queria dizer muita coisa, que essa universidade para mim, como foi idealizada por um Darcy Ribeiro e toda essa equipe está aqui, eu acho que nós temos que dizer que somos capazes, somos maduros, só não chutamos a bola se a gente for muito besta. Agora, se tem essa universidade aí, tem tudo, por que nós temos que chorar? Essa universidade é para fazer bonito, né, professora? Aí o Darcy vai dizer, puxa, Tucano, parabéns, você falou a verdade. Essas histórias antigas, como eu falei, né, tá aqui o livro, não é de graça não, eu virei capitalista que nem você, é 50 contos, mas você vai conhecer as histórias antigas. É a literatura brasileira que não invade não, está no espaço de pesquisadores.
É esse livro aqui que ele escreveu, está aí à disposição. Então, ele trouxe momento marketing. O Cacique trouxe e está vendendo o livro, o seu livro. R$50, não é isso, Cacique? 40 reais. Bom, mais alguém? Então, também para encerrar, né? Encerrando, durante a fala da Júlia, querida, a gente vai encerrar as inscrições, se alguém quiser falar, ok? É bom porque eu não vou fazer uma pergunta, não. Eu sou uma aluna, também tenho dificuldade de falar que sou ex-aluna da UENF, eu não vou falar nunca que eu sou ex-aluna. E eu choro, viu, Cacique? Mas eu choro porque eu tenho muita emoção no peito e vontade de lutar. E não é de tristeza, não, sabe? Assim, o coração está na garganta mesmo. Então, eu quero agradecer. E eu começo, né? Não tem jeito. Eu quero agradecer mesmo. Eu acho que essa universidade ela tem uma função. Nós aqui, sabe, Cacique, nós somos do Brejo. Nós somos um povo brejeiro. E eu agora começo a estudar a história do meu povo, sabe? Eu, dentro da universidade, li muita coisa de fora. Absorvi muita coisa de fora, que também é legal, que é importante, mas agora eu começo a olhar para quem eu sou, né? E começo a estudar a história de Campos e dessa terra que é tão com uma história de luta, né? Muito grande, assim. Então, é importante essa universidade estar aqui. E, às vezes, eu olho esse lugar vazio, me dá uma certa tristeza, porque não é falta, eu acho que não é falta de interesse, mas é falta de força mesmo, né? Chega uma hora que as pessoas esmorecem, né? É muita porrada na cabeça, né? Então, acho que quem está aqui e as pessoas que eu conheço, assim, um espaço como esse ajuda a gente a encharcar a mão de terra de novo, sabe? Essa sensação que eu tenho, assim, de que eu estou colocando a mão na terra e que eu estou sentindo quem eu sou e eu estou me renovando para lutar. A vida cotidiana, todos os dias, a gente acaba perdendo essa força, né? E essa universidade, ela é muito importante. E eu conheci pessoas que lutaram muito por ela e continuam lutando, e tem gerações que estão aqui e que estão lutando ainda. Acho que a gente está numa fase muito difícil, mas eu acredito na UENF. Muito. E a UENF sou eu também, eu sou a UENF. Né? Ela está aqui dentro de mim, de uma maneira que ninguém tira. E os afetos que eu fiz aqui, ninguém tira. Então, eu só queria agradecer mesmo. Assim. É muito importante rever pessoas, de poder estar dentro dessa universidade, de aprender muito, né? De ouvir né? Assim, a diversidade que nós somos, o povo rico que nós somos. E eu acho que a universidade serve para isso mesmo. Né? Hoje eu estou vendo a função da universidade de novo. E que às vezes ela se perde, às vezes ela desvia, mas o rio tem que continuar correndo para o mar. Né? Então, acho que é isso que eu estou sentindo hoje. Assim, vontade de lutar de novo e lutar pela UENF sempre. Então, obrigada a todo mundo e muita força para a gente, porque a UENF precisa continuar, a UERJ precisa continuar, a educação pública precisa continuar, a luta pela diversidade, pelo respeito às etnias, às culturas, às religiões, a gente precisa continuar, porque do jeito que está, não adianta, né? Então, tem que reunir força. É isso, é porque o coração sempre está na garganta, eu precisava. Obrigada. Mais, não? Então, eu tinha me inscrito. Goitacá. Eu tinha me inscrito durante a fala. Ah, ok. Porque eu ouvi o Álvaro dizer que tinha virado capitalista, e me ocorreu perguntar à Naná, que acompanhou a trajetória política do Darcy, o Darcy era comunista? Comunista? Não, ele não era comunista. O professor, ele era trabalhista. Ele não era comunista, ele era trabalhista. E foi a vida inteira que ele lutou por isso, pelo trabalho, pelo trabalhador, pela qualificação do trabalhador, pela educação pública de qualidade para a classe trabalhadora. Ele foi um trabalhador. Aproveitando a pergunta do Passoni, eu achei curioso que ele, na juventude, foi filiado.
Não, eu sei que não foi, mas eu estou falando, mas eu achei curioso quando ele deixou, e a justificativa dele tem a ver com o coração. Ou seja, essa nossa endeusamento, que é endeusamento também, esse endeusamento da racionalidade, também temos que revisitar isso aí. E dizer, tudo que é coração é ruim, tudo que é emoção é ruim, tudo que é sentimento é ruim. Não, isso aí foi um credo positivista, mas que esperamos nós revendo. Ele é coração também. Ele disse que quando viu o enterro do Getúlio, por mais que as pessoas chamassem os adversários, né, de líder populista, no sentido pior da palavra, ele, quando viu pessoas, seres humanos, irmanados em torno daquela história do Getúlio, apesar do Getúlio ser um personagem ambíguo, ele disse, eu não posso ser comunista, porque essas pessoas não são. Eu achei aquele momento, ele disse, eu não quero ser vanguarda, eu quero ser povo, eu quero ser gente. Aquilo até hoje me acompanha o meu raciocínio quando eu penso as nossas questões políticas no Brasil. Complementando, ele larga o partido, ele coordena a campanha de Caio Prado Júnior em 46, e que perde para a Constituinte. E ele fica muito decepcionado porque o Partido Comunista, ele monta as células do Partido Comunista de São Paulo e ele quer ir para a direção nacional. E ele tinha maioria para ir para a direção nacional com 23 anos. E o partido não dá e empurra ele para trabalhar com Rondon, para sair fora por causa do radicalismo dele. E é exatamente, até então ele continua e morre marxista, ele não é comunista, ele é marxista até o dia da morte. É uma coisa interessante. Agora, as grandes referências dele, inclusive como pessoa e como intelectual, o irmão querido, que ele brigou muito, Che Guevara. E Che tem brigas homéricas com ele e condena ele como derrotado e massacra ele. Como é que vocês têm um poder na mão e vocês deixam a direita derrubar? Vocês, 64, vocês são os incompetentes. E isso martela o exílio inteiro. Ele pensa até mudar para a União Soviética para estudar como é que a União Soviética fez a Revolução e aguentou e não deixou ter a Contra-Revolução. E aí que vai para o estudo todo, estudar a América Latina, todos os países da América Latina, o dilema da América Latina, país, classe dominante, como é que ele poderia fazer a Revolução. E acha difícil, no contexto histórico que ele vive, então ele assume a pele de reformista. Ele se contenta em ser reformista no Brasil. E outra questão, que é o contraponto ao Che, que é o debate que ele tem com o Che, que é Salvador Allende. Que ele vai da revolução do proletariado, da ditadura do proletariado, para o socialismo em liberdade, e apaixona loucamente por Salvador Allende. Então, as duas referências políticas é Che Guevara, que ele conviveu, e o Allende. E de humanista, que é o herói dele, é Rondon. Então, é toda essa mistura. E Rondon é o grande herói para ele. Ele considera Rondon um Tiradentes. Depois de Tiradentes, Rondon, o maior humanista brasileiro. Oi. Queria só agradecer aqui a todos e a todas, os professores, em nome, dos alunos aqui presentes, visitantes, colegas, enfim, mas em especial a presença do colega também vice-reitor, que está aqui, do professor Edson, desde o início, prestigiando aqui o nosso evento. Então, encerrando essa mesa maravilhosa, que saímos aqui, espero, realmente fortificados e convictos de que essa UENF, ela é importante, ela já mostra isso, tem mostrado, e continua sendo fundamental para o desenvolvimento, para a transformação dessa região e o que ela tem feito. Por isso, temos que continuar lutando, sempre, em memória de Darcy, de memória do seu plano diretor para essa universidade, com toda a adversidade. Temos que continuar, sim, lutando.
com a força de nossas raízes. Eu acho que é isso mesmo, o afastamento, né, distanciamento, e isso também é um projeto da cultura, de nossas raízes, da luta de nosso povo, do povo, né, negro, que aqui, principalmente também nessa terra de Campos dos Goytacazes, muito lutou e sofreu, do povo indígena, de todos nós, e isso nos afasta, né? Foi um projeto didático, inclusive, né? Nos livros nós fomos educados, esquecendo que nunca fomos um povo, né, lutador e bravo. Diz que é isso que nós temos que resgatar, essa também é a ideia, né, de Darcy Ribeiro, e isso ficou demonstrado aqui nessa mesa. Continuemos lutando e resistindo. Parabéns, UENF, parabéns a todos nós, e, mais uma vez, viva Darcy Ribeiro. Ele vive aqui entre nós. Obrigada mais uma vez a todos vocês.